Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel e assim ao vídeo do balanço da época 2022-2023. Se queres saber daquilo que eu estou a falar, fica para ver este vídeo. Pois é pessoal, o Benfica dá assim início amanhã à nova época desportiva, ou seja, a época desportiva 2023-2024. E está então na altura de fazer o balanço da época anterior, época então que nos sagramos campeões e que vencemos assim o tão ansiado 38. E perguntam vocês, porque é que eu só estou a fazer este vídeo agora, quando a época já acabou há algum tempo e já poderia ter feito antes? Não vou inventar desculpas, simplesmente porque não tive tempo. Entre os vídeos das capas de manhã e os meus compromissos pessoais e profissionais, não tive mesmo tempo, é quase impossível. Com os longos turnos que eu faço, é bastante difícil para mim estar a fazer um vídeo de manhã e ainda um vídeo à noite, sem dar assim atenção à família. Senão qualquer dia ainda me põe as malas à porta. Mas enfim, vamos deixar assim desculpas e vamos começar a fazer assim a análise desportiva individual de cada jogador do plantel. E vamos começar então com Odisseias Vlachodimos, o nosso guarda-redes titular, e a sua nota final, na minha opinião, é apenas um 6. Sendo que foi assim um jogador que jogou 54 partidas e foi o jogador do plantel com mais minutos, tendo jogado todas as competições, fez algumas boas exibições, tendo inclusive eu considerado assim o melhor jogador em campo na partida em casa contra o Paris Saint-Germain. No entanto, na minha opinião, as suas prestações não estiveram ao nível da equipa, e assim sendo é uma das posições que o Benfica tem que reforçar. Deverá assim continuar a Odisseias Vlachodimos no plantel? Isso é tema para outro vídeo. Entretanto, vamos ver então a prestação de Elton Leite, que na minha opinião não merece mais do que apenas um 3, tendo efetuado apenas uma partida a titular, o guarda-redes brasileiro acabou mesmo por sair a meio da temporada no mercado de inverno, e assim sendo não posso dar assim melhor classificação. Começamos assim a análise da defesa com Alexander Ba e a sua nota final de 7,5. O jogador dinamarquês fez assim 42 jogos pelo Benfica ao longo da temporada e na minha opinião foi claramente um dos melhores defesas do Benfica, e notou-se bastante a sua ausência no tramo final da temporada quando mesmo esteve lesionado. Foi aí que se associou o pior momento do Benfica, o pior momento em termos desportivos, pois perdemos assim as suas incursões ofensivas pela banda direita, e assim sendo, na minha opinião, é um jogador que deve continuar e ser titular na próxima época. No reverso da moeda temos então Gilberto Júnior, com uma nota final de 6. Embora o defesa brasileiro tenha sido assim um jogador bastante esforçado ao longo das 32 partidas que efetuou pelo Benfica, o mesmo, na minha opinião, não tem assim qualidade futebolística suficiente para representar o Benfica. E notou-se bastante no tramo final da temporada, quando Bas esteve assim lesionado, que Roger Schmidt preferiu assim pôr Freddy Castro na defesa direito do que apostar assim no defesa brasileiro, e na minha opinião assim o mesmo não deve continuar na próxima época. Alejandro Grimaldo, com uma nota final de 9, foi sem dúvida, na minha opinião, o melhor defesa do Benfica, sendo que disputou 54 partidas ao serviço do Benfica ao longo de toda a temporada, foi assim um jogador com mais utilização de campo, ficando apenas a 1 hora de ódio, mostrando assim também a sua importância na manobra ofensiva e defensiva da equipa de Roger Schmidt. E sendo que o mesmo já não vai continuar na próxima temporada, pois assinou pelo Bayer Leverkusen, o Benfica tem aqui uma árdua tarefa de conseguir assim substituir o defesa espanhol. Tem que ser um jogador de qualidade inequívoca e que tenha assim tempo para se adaptar, pois não vai ser fácil entrar no esquema de Roger Schmidt. Já no reverso desta moeda temos assim o defesa sérvio Risti, que acaba com uma nota final de 5. O defesa sérvio que chegou ao Benfica no início da temporada gerou assim grande expectativa e vinha assim chamado a substituir o defesa espanhol, até porque sabíamos que Grimaldo podia entrar assim no seu último ano de contrato e não renovar. No entanto, apenas com 10 partidas jogadas e com menos de 200 minutos, algo aqui se passou e, na minha opinião, teve a ver com a sua atitude nos treinos, pois cada vez que entrou nas partidas entrou bem e tem assim uma qualidade inegável. Será que vai fazer parte da temporada no ano que vem? Será que vai ser uma opção para Roger Schmidt? Na minha opinião não vai ser, pois Roger Schmidt e o Benfica encontram-se no mercado para contratar assim um defesa esquerdo titular. A iniciar assim a categoria de defesas centrais temos então Nicolás Otamendi, com uma nota brilhante final de 8,5. Na minha opinião, foi claramente um dos jogadores mais importantes do Benfica ao longo de toda a temporada. Tendo disputado assim 46 partidas, foi muito mais do que apenas um capitão. Foi o elo de ligação entre a equipa técnica e a equipa em campo. E foi também um jogador bastante importante nos momentos difíceis. Também a sua experiência e isso o faz dele um jogador bastante capaz. E foi por isso que eu fiquei bastante satisfeito quando o mesmo renovou o contrato. Pois, na minha opinião, para centrais como António Silva continuarem a crescer, é preciso haver jogadores bastante importantes e experientes como Nicolás Otamendi. Temos agora então Lucas Veríssimo com uma nota final de 4. Com pouco mais de 100 minutos ao longo de 6 partidas, o defesa brasileiro, que começou assim a época lesionado, viu acabar por irromper António Silva, tirando-lhe assim espaço na equipa. E na minha opinião, devido à sua cotação de mercado e ao seu estatuto, o mesmo não deverá continuar na próxima época. E o Benfica deverá assim procurar uma solução definitiva de transferência e não um empréstimo. Outro dos defesas centrais brasileiros da equipa é Morato, que acaba assim com uma nota final de 6. O jovem defesa central brasileiro, que era assim chamado a ser titular ao lado de Otamendi, acabou também por perder algum espaço na equipa com a irrupção de António Silva. No entanto, devido à sua terna idade e à aposta do Benfica na formação, acredito que o mesmo deverá assim manter-se no plantel na próxima época.
E já que o nomeamos 2 vezes, vamos agora então avaliar António Silva, que fica assim com uma nota final de 9. Sendo, na minha opinião, foi um dos jogadores em maior destaque do Benfica ao longo de toda a temporada e claramente um dos melhores jogadores em campo, foi, na minha opinião, o jogador revelação não só do Benfica, mas também da Liga Portuguesa, e sendo claramente um dos jovens em maior destaque no panorama sub-21 europeu. Assim sendo, este jogador no início da temporada não contava para Roger Schmidt, mas devido ao fruto das lesões, o mesmo acabou por disputar 44 partidas, tendo exibições de alto nível e de recordar, como foi o caso em Turim ou ainda nos 2 jogos com o Paris Saint-Germain. Assim sendo, acredito que este jogador vai fazer parte do plantel de Roger Schmidt no próximo ano e vai ter ainda assim um lugar de maior destaque. Ora, e para fechar o capítulo dos defesas centrais, temos então os Joões, John Brooks e ainda João Vitor, com nota final de 3. Ambos os jogadores foram contratados assim no início da época e vinham rotulados de forma diferente. Um foi assim rotulado de craque e o outro assim uma opção de recurso no último dia de mercado. No entanto, ambos os jogadores acabaram por contar com poucos minutos e os mesmos acabaram por sair assim na janela de mercado de inverno, um a título definitivo, que foi o caso de John Brooks, e João Vitor a título de empréstimo, acreditando eu assim ser possível que o mesmo regresse este ano e faça parte das contas de Roger Schmidt, também dada assim a sua polivalência e que o mesmo pode jogar a defesa direita. Ora, começamos assim a secção de médios centros com Florentino Luís e uma nota final de 8. Ora, o Polvo da Luz, como foi assim apelidado após as grandes exibições da Champions ou Tino, como é assim conhecido carinhadamente pelos adeptos, foi claramente um dos jogadores em grande destaque do Benfica esta temporada. Sendo que é um jogador que já está no universo do Benfica há muitos anos, tem saído assim na condição de emprestado todas as temporadas, sendo que o mesmo acaba por regressar e não é assim uma opção válida para o plantel. No entanto, este ano, com as suas exibições, mostrou que não só é uma opção bastante válida, como é um jogador ainda jovem com muita projeção e que acabou por levantar assim o interesse de vários clubes europeus. No entanto, acredito que o Benfica deverá assim continuar a manter Florentino nas suas fileiras e será novamente um jogador em destaque na próxima temporada. Seguidamente temos Chiquinho, com uma nota final de 6.5. O já experiente médio centro português foi um jogador bastante utilizado devido assim à venda de Enzo Fernandes, acabando mesmo por disputar 44 partidas ao longo da temporada. E se é verdade que fez algumas exibições bastante boas, na minha opinião, continua a não ter assim capacidades futebolísticas para ser assim titular no Benfica. E se é para ter um jogador desta condição e com esta idade e valor de mercado no banco, na minha opinião mais vale ter jogadores da formação. E se eu fosse assim o Rui Costa, trataria assim de procurar uma opção de venda deste jogador. Ora, e agora temos então o jovem João Neves, com uma nota final de 7.5, e aqui já sei que muitos de vocês não vão estar de acordo comigo. No entanto, embora o mesmo tenha sido assim um jogador revelação do Benfica, convém assim recordar que o mesmo efetuou apenas 20 partidas, e que não contava assim para Roger Schmidt no início da temporada. E foi assim com a venda de Enzo Fernandes e a baixa produção de Chiquinho que o mesmo acabou por se assegurar assim a titularidade na equipa encarnada. No entanto, devido à sua tenra idade e a representar assim os valores da formação e também da mística benfiquista, acredito que é um jogador com um grande futuro no Benfica e claramente um dos jogadores que pode ter assim maior destaque na próxima temporada. Outro dos quais não vão concordar é Enzo Fernandes, com uma nota final de 8. Sim, já sei, saiu do Benfica, sim, também sei. É um mal agradecido, fugiu para o Chelsea, é um mercenário, a época correu mal, sei disso tudo. Mas não convém esquecer a primeiro tramo da temporada que Enzo fez assim ao serviço do Benfica. Não se lembram? Vão ver os vídeos de análise esportiva que eu fiz dos jogos do Benfica. Vão ver a influência que o mesmo tinha no futebol do Benfica. Vão ver assim os highlights de Enzo no Benfica. Foi um jogador que deu muito ao Benfica. E não se iludam, não era com João Neves nem com Chiquinho no início da temporada que nos teríamos sagrado assim campeões nacionais. E Enzo foi um jogador bastante importante. Mesmo só tendo jogado metade da temporada, foi o 12º jogador mais utilizado por Roger Schmidt. E isso mostra bem o impacto que o mesmo tinha na equipa. E também não se iludam, dou apenas um 8 porque só fez meia temporada no Benfica. Pois se o mesmo tem acabado assim a época no Benfica, a sua nota seria bastante mais alta. Temos então agora Julian Draxler com uma nota final de 3. O astro alemão chegava assim do Paris Saint-Germain a título de empréstimo para ser o grande craque do Benfica este ano. No entanto, devido às lesões, acabou por não conseguir mostrar o seu futebol. E assim sendo, também não lhe posso dar uma nota nem mais baixa nem mais alta, pois sempre que entrou em campo teve empenho. Temos então agora David Neres com uma nota final de 7.5. O jogador brasileiro foi assim um dos grandes craques assinados na pré-temporada, mostrou assim o seu futebol mágico, um futebol que nos encantou a todos, e embora o seu futebol não fosse sempre consistente e passasse grande parte da temporada no banco de suplentes, não também nos podemos esquecer das grandes exibições que o mesmo fez na Champions League e também no Campeonato Nacional, e que é claramente um jogador diferente dentro do plantel do Benfica. E assim sendo, continuo a acreditar que é uma aposta segura para a próxima época. Seguidamente temos então Freddy Carstens com uma nota final de 8.5. O Viking, que chegava assim à luz na pré-temporada como um perfeito desconhecido para os adeptos benfiquistas, rapidamente ganhou assim um lugar no seu coração, não só pela polivalência como pela entrega em campo e também pela sua capacidade futebolística. Foi claramente, na minha opinião, um dos jogadores em destaque do Benfica, sendo inclusive eleito por muitos dos adeptos como o melhor jogador da temporada. Na minha opinião, não o foi, mas foi claramente um elemento bastante importante para Roger Schmidt, e assim sendo, acredito que o lugar que o mesmo conquistou na equipa deverá mantê-lo na próxima época. E chegamos agora então a João Mário, com uma nota final de 9.
e esse sim, na minha opinião, o melhor jogador do Benfica ao longo de toda a temporada. Não convém esquecer que este foi o terceiro jogador mais utilizado por Roger Schmidt, tendo atuado assim em 51 partidas, ou seja, praticamente todas as partidas, e acabando por marcar assim 23 golos, mostrando assim uma grande importância, quer não só na manobra ofensiva, como na manobra defensiva da equipa, e na minha opinião, um dos elementos mais importantes no balneário do Benfica. E assim sendo, acredito que o mesmo deverá continuar no Benfica na próxima temporada. Ora, chegamos agora ao mal amado do plantel, Rafa Silva, com uma nota final de 7.5. Isso é um facto, o jogador português marcou gols importantíssimos, como foi o caso na primeira volta no Dragão contra o Porto, ou em casa na segunda volta contra o Braga, e que sem os quais provavelmente não teríamos sido campeões nacionais. O mesmo marcou apenas 14 gols em 47 partidas disputadas, o que na minha opinião, na sua posição e com a sua qualidade futebolística é bastante pouco. No entanto, é um jogador ímpar, que parece assim contar com a confiança de Roger Schmidt, e embora entre si no seu último ano de contrato, na minha opinião o Benfica devia assim tentar manter o jogador no plantel, pois não tem mais nenhum jogador com as suas características no mesmo. Temos então agora Gonçalo Guedes, que fica com uma nota final de 6. O jovem jogador português, que chegava assim a título de empréstimo do Wolverhampton no mercado de inverno, vinha assim para ser o abandeirado do Benfica na segunda parte da temporada, após a venda de Enzo Fernandes. No entanto, devido às lesões, o mesmo acabou apenas por disputar 15 partidas e marcar 2 golos. Sendo que o Benfica já renovou assim o seu empréstimo, estaremos agora à espera de ver como é que o mesmo vai regressar e qual vai ser a sua importância na manobra ofensiva de Roger Schmidt. Temos então agora Diogo Gonçalves, que acaba assim com uma nota final de 4.5, sendo que o mesmo acabou por disputar 20 partidas, sim, 20 partidas acabou por disputar na primeira parte da temporada, devido ao seu fraco rendimento acabou mesmo por sair a título definitivo no mercado de inverno, e assim sendo o mesmo não estará na próxima temporada. Ora, para finalizar então o capítulo dos médios, temos então Adrien Scheldrup, com uma nota final de 3. O jovem jogador nórdico chegava assim no mercado de inverno apelidado de futuro craque ou jovem bastante promissor, apenas acabou por contar com minutos na equipa principal, tendo apenas disputado uma partida, e embora não tenha tido assim a confiança de Roger Schmidt, o mesmo trabalhou bastante com o plantel principal, e acredito que pode ser um jogador triunfal no futuro do Benfica. No entanto, neste momento tem que continuar a crescer. Ora, para começar então o capítulo dos avançados, temos Henrique Araújo, com uma nota final de 6.5. Ora, o jovem jogador português acabou por começar bem a época, tendo sido utilizado assim em 14 partidas, acabando mesmo por marcar 2 golos. No entanto, na procura de mais minutos, no mercado de inverno acabou por sair emprestado para a Inglaterra e foi jogar assim ao serviço do Watford. E embora o mesmo não tenha contado com muitos minutos na Premier League, acaba assim por regressar ao Benfica como um avançado mais maduro. Vamos ver então quais são os planos de Roger Schmidt para o avançado açoriano este ano. Ora, passamos então agora para Petar Musa e a sua nota final de 7. O avançado croata, que disputou assim a primeira época ao serviço do Benfica, acabou por disputar assim 41 partidas, tendo marcado apenas 11 golos. No entanto, o mesmo jogador acabou por ser muitas vezes o jogador revulsivo que veio assim do banco de suplentes, acabando assim por mudar a dinâmica da equipa e graças à sua entrada em campo o Benfica acabou por ganhar muitas vezes os 3 pontos, e assim sendo acredito que pode ser um elemento válido para estar assim no banco do Benfica. No entanto, na minha opinião, não tem assim qualidade suficiente para ser, para já, o titular do Benfica. Chegamos agora então ao jogador mais destacado deste setor, Gonçalo Ramos, com uma nota final de 8.5. O jovem jogador algarvio foi claramente um dos jogadores em maior destaque do Benfica esta temporada. A par de Grimaldo, de João Mário, de Arsens, de António Silva, o jogador português fez assim 47 partidas e marcou 27 golos, sendo o melhor marcador do Benfica e também o melhor marcador da Liga se excluímos assim as grandes penalidades. Sendo que é um jogador que também já vai ganhando o seu espaço na seleção nacional, foi no Benfica onde o mesmo teve assim maior destaque. E assim sendo, acho que é um valor conseguido e um valor de futuro. Cabe assim ao Benfica agora conseguir sobreviver ao ataque dos grandes tubarões europeus, pois na minha opinião Gonçalo Ramos pode ser claramente o avançado titular do Benfica na próxima época. Temos agora então Kasper Tengstedt com uma nota final de 3.5. O jogador nórdico chegou a par de Scheldrup rotulado de jogador promissor, acabou por jogar mais do que Scheldrup, tendo efetuado 4 partidas. No entanto, não teve nem tempo nem espaço para demonstrar o seu futebol. Entra agora assim na segunda época ao serviço do Benfica e tem agora uma época primordial para mostrar a sua qualidade. Caso contrário, será um jogador potencial para sair no mercado de inverno. E por fim, temos então Romani Yaremchuk e Rodrigo Pinho, ambos os jogadores que acabam assim com a nota de 3, demonstrando assim o pouco ou nenhum impacto que os mesmos tiveram na conquista do 38, razão a qual levou o Benfica a transferir assim os 2 elementos a título definitivo, o primeiro no mercado estival e o segundo no mercado invernal. Por fim, menção honrosa para Julian Weigl, Jan Vertonghen, Paulo Bernardo, Gil Dias, Diego Moreira, Sharon Dur e ainda Samuel Soares. Embora estes outros jogadores tenham participado assim na conquista do 38, nenhum destes jogadores foi transcendente e, na minha opinião, só o guarda-redes terá assim lugar no plantel da próxima época. E por fim, Roger Schmidt, o nosso treinador, chega assim ao final da temporada com uma nota final de 8. E o Benfica, embora tenha feito assim uma boa temporada, na qual disputou 55 partidas, na qual obteve 47 vitórias e apenas 5 derrotas, o Benfica chegou assim aos 140 golos e aos 48 golos sofridos, fruto e obra do futebol ofensivo e dinâmico de Roger Schmidt. No entanto, na minha opinião, o treinador alemão falhou o principal objetivo, que
quer assim recuperar a hegemonia do futebol português. E a Liga isso só não justifica. E embora o Benfica tenha chegado longe nas Champions, aos quartos de final, acredito que com esta equipa podíamos ter jogado bastante melhor e podíamos ter chegado mais longe. Ficará para o ano? Isso iremos ver. Para já, Roger Schmidt continua e eu sou um grande adepto do treinador alemão. No entanto, o Benfica é o maior clube português e para isso precisa de recuperar a hegemonia do futebol português. Não é só ganhar o campeonato, mas também as taças. Pois o Benfica dos anos 80 não negligenciava as taças. E este Benfica também não o pode fazer. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve. E já sabes, por acaso tiveres Twitter, segue no Twitter e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!